Boa noite a todos vocês. Mais uma reunião virtual, graças a Deus. Temos que sempre agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, agradecer aos bons amigos espirituais que têm nos permitido continuar com esse trabalho, realizando aí essas nossas palestras virtuais que tem chegado a muita gente tem aproveitado a oportunidade de poder assistir às nossas palestras, não só no dia, na segunda-feira à noite, mas também no decorrer da semana, ou quando se sentirem assim, com vontade de ouvir algum tema, eles podem então buscar aí no nosso site e assistir essas palestras. Nós teremos nesta noite de hoje conosco a nossa companheira da casa, trabalhadora, participante ativa dos trabalhos da nossa casa de oração, a Cecília Barcelos. Nós desejamos a ela todo o bem possível, que Deus ampare, ilumine a ela, a sua família, que ela continue aí nessa empreitada, sempre estudando a doutrina para poder trazer para nós e para quem quer que seja o seu entendimento, como ela interpreta estas informações espíritas, para que possa transferir àqueles que têm simpatia, que é espírita ou que é espiritualista, ou que também não é nem espírita e nem espiritualista, mas que tem muita vontade de ouvir, e quando ouve, muitos deles se surpreendem com a clareza da doutrina espírita, que vem de encontro à nossa vida, vem de encontro ao nosso dia a dia. Então vamos nos preparar, fazer uma prece de abertura, para que possamos, cada um, aonde estiver, na sua casa, no local que estiver aí assistindo a palestra, possa fechar os olhos um pouco, elevar os seus pensamentos ao alto, rogando a Deus e a Jesus muito amparo para todos nós essa noite, para todos nós que estamos aqui envolvidos com esta palestra, ouvindo, também participando nas orações, nas vibrações finais, que é aquele momento final da nossa reunião em que fluidificamos a água à distância, que vibramos em benefício dos sofredores. Então, com os pensamentos firmes, nós vamos neste momento rogar permissão para iniciarmos a nossa reunião. Que possam aqueles espíritos de luz, os benfeitores do mundo maior, estarem conosco, para que possamos não só apenas usufruir desta palestra e desse momento em que nos encontramos, mesmo que à distância, mas que possamos, cada um onde estiver, irradiar luz, irradiar energia boa, fluidos positivos, fluidos carregados de remédios que vão ao encontro daqueles que precisam, os doentes da carne, os doentes do espírito, nos hospitais, nas ruas, aonde quer que seja, nos lares, que essas nossas energias produzidas nesta noite, em conjunto, possam alcançar esses irmãos. Senhor Jesus, nós te rogamos nesse momento a permissão para que possamos dar por iniciada a nossa reunião. E te pedimos, Senhor, do fundo do coração, esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Mensagem da semana, do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Fortaleçamo-nos. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo, Efésios 6:10. Há muita gente que se julga forte, nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa,
nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortalecemo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Emmanuel. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Um grande abraço a todos. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, reunidos, em nome desta casa que eu gosto tanto, o Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, nossa casa de oração. Agradeço a direção do nosso centro por mais esta oportunidade de estarmos aqui, estudando as lições que foram deixadas pelo nosso mestre, pelos bons espíritos, e trazendo isso para a realidade do nosso dia a dia, aquelas coisas que estão diretamente ligadas ao nosso cotidiano. E o tema que a gente traz para este encontro de hoje é a solidão. Vamos falar, na verdade, da solidão e da solitude, que são duas coisas diferentes, e que muita gente não sabe diferenciar uma da outra. Comecemos falando da solidão. Esse mal, podemos dizer, é um mal, sim, que atinge tantas e tantas pessoas. Tem muita gente que sofre de solidão. Na verdade, todos nós, em algum momento da vida, acabamos sofrendo deste mal. Não é verdade? Eu acredito que qualquer um de vocês que esteja acompanhando esta palestra neste momento já tenha passado por algum momento de angústia em que se sente sozinho, abandonado. Às vezes a gente chega ao extremo de pensar que o próprio Deus nos abandonou. Isso faz parte, da realidade desse mundo de provas e expiações. Então, todo mundo em algum momento passa por uma situação como essa, de se sentir sozinho, abandonado, perdido, de sofrer de solidão. Pois é, e nesse período dos últimos anos que a gente tem vivido, essa pandemia da Covid-19, é possível afirmar que esse mal, ele também se tornou pandêmico. Tem muita gente sofrendo de solidão. O Instituto Ipsos, é um instituto de pesquisas, fez uma pesquisa recente na qual aponta que o brasileiro é quem mais sofre de solidão em todo o mundo. Olha só, gente, foram ouvidas mais de 23 mil pessoas de 28 países. E o resultado final apontou que o Brasil é o que mais sofre desse mal. Dos 1.000 entrevistados aqui no Brasil, 50% relataram que sentiam solidão com frequência. É muita coisa. A gente está falando de, se for levar essa pesquisa para a amostragem, metade da população. Então, metade das pessoas no Brasil sofrem de solidão. A gente tem que saber diferenciar, e os especialistas nas áreas de saúde mental, os psicólogos, os psiquiatras, eles trabalham com essa diferenciação dos níveis de intensidade da solidão. Porque tem a solidão, que eu disse há pouco, que todos nós em algum momento sentimos e que é normal, é natural em algum momento da vida, ou até em vários momentos a gente se sentir assim, mas é uma solidão, digamos, do nível leve, uma solidão leve em termos de intensidade, que ela traz apenas a presença, vez ou outra, de pensamentos negativos. Mas aí nós temos também
a solidão mediana, um nível moderado de solidão, que além dos pensamentos negativos, ela traz também sofrimento através desses pensamentos. E aí a gente chega para o nível máximo de intensidade, a solidão intensa. A solidão intensa, ela traz pensamentos negativos que causam profundo sofrimento e que também causam nas pessoas aquela sensação de desesperança. A gente deixa de acreditar que as coisas podem mudar. Essa é a mais preocupante de todas as solidões, de todos os níveis de intensidade. E quando chega a esse caso extremo, a pessoa precisa mesmo buscar ajuda dos especialistas em saúde mental, emocional, e buscar ajuda principalmente, ou também da parte espiritual, de se encontrar novamente com Deus, de estabelecer uma conexão com os bons espíritos, com os nossos anjos guardiães. Mas afinal, gente, o que é a solidão? É possível a gente descrever ou determinar exatamente o que vem a ser solidão? É simplesmente quando a pessoa vive sozinha, no sentido de habitar, morar sozinha? Não é, né? Se fosse assim, seria fácil de resolver e nem teríamos um número tão grande de pessoas sofrendo de solidão. Há pouco eu falei que uma pesquisa recente apontou 50% da população brasileira. E de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 10% dos brasileiros residem sozinhos, moram sozinhos. Eu, Cecília, inclusive, faço parte dessa amostragem dos 10% dos brasileiros que moram, nesse teto aqui em que eu resido, eu moro sozinha. Sozinha em termos de presença física humana, gente? Que fique claro, mas eu tenho aqui a minha cachorrinha, que inclusive eu estou gravando a palestra, ela está aqui do meu lado, estou até passando a mão aqui, fazendo carinho nela. E temos, lógico, a presença de Deus. Quem acredita, nós temos fé, somos tementes a Deus, nós acreditamos na presença, do nosso Pai Celestial, dos bons espíritos sempre do nosso lado. Então, eu moro sozinha, fisicamente falando, mas eu não me sinto só. Então, aí que a gente tem que estabelecer essa diferença. Aquelas pessoas que moram sozinha, como eu, e não se sentem só, elas não sofrem de solidão. Elas estão num estágio diferente, que é chamado de solitude. E o que vem a ser a solitude? A solitude, ela é o oposto da solidão. Quando a gente pensa em solidão, a gente já pensa em angústia, em frieza, em distanciamento, em estar sozinho mesmo, sem rumo, perdido, e que leva aí para os casos de depressão, em alguns casos extremos, a tendências suicidas, inclusive. Mas não necessariamente a pessoa está sozinha do ponto de vista físico. Nós temos na sociedade atual muitas pessoas que vivem cercadas de outras pessoas fisicamente que ainda assim se sentem solitárias, sofrem de solidão. Então não é apenas o fato de viver sozinho fisicamente que torna uma pessoa solitária ou que sofra, no sentido de sofrer mesmo com a solidão. Então nós temos pessoas que vivem sozinhas e que não sofrem solidão, têm um estado de solitude. A solitude, como eu disse, o oposto da solidão, porque ela vem acompanhada de pensamento positivo, de busca pelo autoconhecimento, de se sentir bem, apesar de não ter ali fisicamente do seu lado outra ou outras pessoas que dividem o mesmo espaço. Então a gente tem que saber separar isso aí. A solitude também, geralmente, ela está associada a sentimentos de gratidão, a expressões de gratidão. Por exemplo, eu não tenho uma presença humana física aqui do meu lado, neste momento, mas eu sou grata pela companhia que eu tenho da minha cachorrinha, que está aqui, das minhas plantas, sou grata pela vida. Isso tudo ajuda a gente a se sentir mais completo, a não sofrer pela ausência de uma outra presença física, para não se sentir solitário.
Fora a questão do convívio social também com as outras pessoas, né? Que obviamente eu tenho trabalho fora, tenho meus amigos, tenho os meus familiares, então não tem como eu me considerar uma pessoa solitária, graças a Deus. Mas quando a gente está falando de solitude, a gente está falando da pessoa que ela se sente bem consigo mesma. Ela está numa condição de se conhecer melhor, se perceber melhor, se conectar melhor com Deus e, consequentemente, né, além de se conectar com si mesmo, com as outras pessoas. E aí cabe aqui também, quando a gente vai falar de solidão ou de solitude, uma frase de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Franco, né? E essa frase faz a gente refletir bastante. Ela diz que aquele que é solidário nunca se sente solitário. E isso faz a gente lembrar de vários ensinamentos, né? Do nosso Mestre Jesus, mas quando a gente fala na doutrina espírita, a gente fala sempre do amor, do perdão e da caridade. Então, ser solidário é uma maneira também de se fazer caridade ao próximo, né? E se quem é solidário não sente solidão, a gente precisa exercitar mais esse olhar para o outro, essa empatia, esse auxiliar o nosso irmão dentro daquilo que nos é possível e que nos é permitido, de maneira que a gente se relacione com outras pessoas, conhecendo as dificuldades e os sofrimentos das outras pessoas. Tem tantas outras pessoas que são realmente solitárias e, além de solitárias, são quase que invisíveis para a sociedade. Isso certamente dói muito mais do que pura e simplesmente você morar sozinho, né? Então, a gente, por exemplo, você mora sozinho, como é o meu caso, mas graças a Deus tem um teto para morar, e aqueles que estão sozinhos e na rua sem o teto para morar. Então a gente tem que parar bastante, refletir nessas coisas, e através dessa reflexão a gente buscar, né, de alguma forma mudar o nosso padrão vibracional. Então vamos exercitar também esse olhar para o outro e ajudar o próximo, porque aí a gente não vai se sentir sozinho, né? Tá de bobeira aí, tá se sentindo sozinho de repente no fim de semana, vai fazer uma visita num abrigo, né? Vai visitar as pessoas que são tão carentes de carinho, de atenção, de um pouco de cuidado. Apenas elas querem uma presença ali, que às vezes o familiar não oferece mais, apenas as pessoas daquele ambiente. Então, é um exercício que é válido. E aí reforça essa frase de Joana de Ângeles: aquele que é solidário nunca se sente solitário. Bom, então nós podemos dizer, falando de solidão e solitude, que as duas coisas são estado de espírito, né? E que a solidão seria a total desconexão do meio que nos cerca. É quando a gente não consegue se perceber como parte de um todo. Isso a gente falando de humanidade ou do nosso núcleo menor mesmo, falando das micro-regiões, né? Que o meu espaço, né, dentro da minha família ou dentro do meu ambiente de trabalho, quando eu não me sinto como parte integrante disso, eu estou desconectada, então eu estou sozinha realmente, né? É comum a gente sentir isso em alguns momentos, né? Mas a gente não pode permitir que isso se estenda por muito tempo. E por que, afinal, que a gente se sente sozinho, então? Por que em alguns momentos a gente acha que não se encaixa num determinado grupo? Muitas vezes isso é por medo do julgamento que as pessoas vão fazer ao nosso respeito, ou até mesmo pela baixa autoestima. São fatores bastante comuns que provocam o isolamento. Então, a pessoa, às vezes, ela própria se isola por medo de ser julgada ou porque ela está com a autoestima lá embaixo. E aí ela não consegue se integrar a qualquer grupo. Também ocorre muito quando nós estamos distantes de nós mesmos. O que seria isso? Estar distante de si mesmo. É quando a gente não tem capacidade, não tem muita clareza, não tem capacidade de entender ou não tem muita clareza sobre o nosso ser. Quem somos, o que queremos.
onde erramos, ou a gente não tem clareza ou a gente não quer ter clareza. Acaba que vira uma fuga, né? E essa fuga, ela é percebida através de compensações. Tem gente que compensa de forma compulsiva em compras, outros compensam de forma compulsiva através das comidas, come demais, até sem necessidade. Tem gente que compensa, né, e busca essa fuga nas redes sociais. A pessoa se isola do mundo real, né? Ali no mundo real, ela é sozinha, ela sofre de solidão e vai buscar uma fuga, né, seja de si mesmo ou desses grupos na qual ela entende que não seria bem-vinda, não seria bem aceita, nas redes sociais, onde tudo é permitido, onde todo mundo está feliz, né, onde você posta o que você quer, você cria a sua realidade paralela, né, mas isso, como eu disse, é uma fuga da realidade e é uma fuga de si mesmo, não é um caminho. Quem segue nessa linha está naquele nível de moderado a intenso já da solidão e precisa, sim, de buscar ajuda, tá? Afinal, solidão é um estado de espírito. Se é um estado de espírito, tem tudo a ver, então, com a maneira como eu me sinto, o que eu penso nesse momento, o que eu estou vibrando para o universo. E quando a gente fala de vibração, de pensamento, a gente fala de harmonização e de afinidade com todos aqueles que nos cercam. E a gente já está partindo para as companhias espirituais, né? Afinal de contas, nós nunca estamos sozinhos. Os nossos irmãos do plano espiritual nos acompanham o tempo todo, nós sabemos disso. E a nossa companhia espiritual depende totalmente do nosso padrão vibracional, dos nossos pensamentos. Se eu estou pensando de forma negativa aqui na minha solidão, né? E se eu só tenho pensamentos de desesperança, falta de otimismo, falta de perspectiva, estou totalmente perdido, que tipo de companhia eu vou atrair para mim? Vamos pensar sobre isso? Por outro lado, se eu elevo os meus pensamentos, e aí a gente sabe que nesse caso a distância para alcançar os nossos irmãos, né, os espíritos mais elevados, né, o nosso anjo da guarda, né, o próprio Mestre Jesus, no momento de pedir socorro, a distância está de uma oração. Você eleva o seu pensamento, faz uma prece sincera e essa distância é automaticamente encurtada. Às vezes a gente não percebe isso, mas uma prece cura, principalmente se ela for feita de maneira sincera. Então a gente precisa atrair os bons espíritos para o nosso lado, ou melhor, nos conectarmos novamente com eles, porque todos nós temos sim a companhia de pelo menos um espírito protetor. Quer ver a prova disso? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a leitura de alguns trechinhos, não vou nem pegar a questão inteira não, mas são alguns trechos, né, de uma das questões do Livro dos Espíritos, na sua segunda parte, o capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos espíritos, em especial o trechinho aqui que trata sobre anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 495, vamos a ela aqui então, não toda, mas alguns trechinhos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão estais separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve
os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem esta verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise. Aí um outro trechinho desta mesma questão, um pouco mais à frente, diz: cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando ele lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Santo Agostinho. Pois é, meus irmãos, então aqui tem a prova, né? Nesta questão de O Livro dos Espíritos, de que nós nunca estamos sozinhos, de que cada um de nós temos ao menos um espírito protetor, que está ali o tempo inteiro. Mas se a gente estiver vibrando muito negativamente, isso é comprovado, eles não conseguem nos acessar, porque nós não permitimos. Por isso a gente precisa vigiar e orar, como nos ensinou o Mestre Jesus. Para finalizar, trago aqui uma mensagem de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, a respeito da solidão. Solidão não é a falta de gente para conversar, passear, namorar ou fazer sexo. Isto é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isto é saudades. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe às vezes para realinhar os pensamentos. Isto é equilíbrio. Tampouco é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente para que revejamos a nossa vida. Isto é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isto é circunstância. Solidão é muito mais que isto. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Então aqui reforça aquela questão da conexão, né, gente? A falta de conexão conosco. Afinal, todos nós temos uma centelha divina. Então, se temos uma centelha divina e não estamos conectados com ela, nós também não estamos conectados com Deus. E é isso que a gente precisa trabalhar. A gente precisa se encontrar. A gente precisa melhorar a nossa conexão com nós mesmos. Eu comigo, você com você. E a partir dessa melhora individual, dessa autoconexão, a gente consegue se conectar melhor também com os outros. A gente consegue se conectar melhor com os nossos familiares, com as pessoas que nos cercam no plano físico, com o nosso protetor espiritual e também com Deus. E é disso que a gente precisa. A gente precisa melhorar a nossa conexão com Deus. Dessa forma, não sentiremos solidão. Poderemos ter solitude, solidão não. Assim a gente vai se sentir melhor, vibrando na gratidão, mais aptos também a melhorar a nossa conexão com as outras pessoas. Pensemos nisso, meus irmãos. Fiquemos todos em paz, que o nosso Mestre Jesus os abençoe. Até a próxima. Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a última parte? Passe a distância, energização, fluidificação da água. Vamos respirando profundamente, buscando acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus e agradecer pela presença maravilhosa desse Mestre em nossas vidas, em nossos corações. Senhor Jesus, nós te pedimos a proteção especial à nossa casa de oração, ao nosso planeta, ao nosso Brasil,
para toda a humanidade, para aqueles lugares onde há conflitos, guerra, desentendimentos, para que o Senhor ilumine, proteja e leve a paz e a compreensão a todos os povos. Nós te rogamos, Senhor Jesus, a sua proteção aos nossos familiares e aos nossos lares. Te pedimos pelos nossos entes queridos, para que o Senhor olhe amorosamente para cada um. Te rogamos, Senhor, para que a natureza se acalme, principalmente nesses tempos de chuvas torrenciais. Te pedimos por todas as tuas criaturas, pelos animais, especialmente aqueles que sofrem maus tratos, aqueles que são abandonados pelos seus tutores. Te pedimos pelos nossos pets que tanto amamos. Te rogamos, Senhor, por cada um de nós, porque estamos aqui na Terra, encarnados, tentando nos melhorar, para que o Senhor nos ajude a combater dentro de nós o orgulho, o egoísmo, tudo aquilo que nos atrapalha na nossa evolução. Ajuda-nos, Mestre querido, nessa caminhada tão difícil, nesse momento em que o nosso planeta vai encerrando uma fase, uma etapa de provas e expiações, e vai pouco a pouco, lentamente, tentando passar para uma fase de planeta de regeneração. É um momento difícil da separação do joio e do trigo, aonde nós pensamos que o mal está ultrapassando o bem, mas que na verdade o bem sempre vence. A luz que o Senhor irradia para o nosso planeta sempre ultrapassa o mal e as sombras. Ainda que nós tenhamos dificuldade para perceber que isto vem ocorrendo. Ajuda-nos, Mestre querido, a ter resignação diante das provas, das dificuldades que temos que passar, como um aprendizado. Ilumina os nossos passos, os nossos caminhos, para que, embora tenhamos sofrimento, possamos continuar sempre em frente. Senhor Jesus, ilumina as nossas vidas, para que aonde estejamos possamos irradiar luz e amor. Ajuda-nos nos nossos lares, junto aos familiares, onde temos as provas mais difíceis para ultrapassar. Ajuda nos nossos locais de trabalho, onde às vezes um colega, um chefe, são nossos inimigos do passado e aonde fomos colocados juntos para nos perdoar. Ajuda-nos, Senhor, junto a cada ser que cruza o nosso caminho, porque não existe o acaso e cada um sempre é colocado para que possamos aprender. Aprender a perdoar, aprender a amar. Então dá-nos, Senhor, a força que necessitamos, a luz que necessitamos,
para lidar com cada irmão que convive conosco e a lidar com cada dificuldade. Senhor Jesus, nós confiamos em Ti, na Tua proteção, no Teu auxílio. Sabemos que temos que passar por adversidades, até porque esse é um planeta de provas e expiações. Nós não estamos Te pedindo, Senhor, o alívio das provas que temos que passar para aprender, mas Te pedimos a Tua fortaleza para que possamos compreender e se resignar diante de cada dificuldade. Confiamos em Ti, Mestre. Senhor Jesus, permita que a espiritualidade fluidifique a nossa água, colocando o alimento espiritual que tanto necessitamos. E toda medicação, tudo aquilo que nós precisamos. E que durante a semana possamos repor essa água, para que tenhamos sempre essa água maravilhosa, fluidificada, para a nossa utilização. E assim, Mestre, confiantes na Tua ajuda, na Tua proteção, na Tua presença em nossas vidas, vamos encerrando esse trabalho, sempre confiando em Ti. Que o Senhor esteja conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós queremos pedir que cada um continue confiando em Jesus. Que por mais difíceis sejam as dificuldades que aparecem, que nunca percam a fé e a esperança. E que todos estejam sempre na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Ele esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.